Olá, irmãos e irmãs, graça e paz. Mais uma vez estamos aqui para fazer o nosso estudo bíblico, para que possamos ser edificados pela palavra de Deus. E eu quero começar fazendo uma pergunta. Você conhece a história dos 300 guerreiros? Talvez você conheça os 300 de Esparta, mas e os 300 da Bíblia? Você se lembra? Então vamos hoje estudar esta história. Ela está lá em Juízes capítulo 7 e nós leremos nesse momento do versículo 1 até o versículo 7. Juízes 7, de 1 a 7. Diz assim a palavra do nosso Deus. Então Jerubaal, que é Gideão, se levantou de madrugada, e todo o povo que com ele estava, e se acamparam junto à fonte de Arode, de maneira que o arraial dos midianitas lhe ficava para o norte, no vale, defronte ao outeiro de Moré. Disse o Senhor a Gideão: é demais o povo que está contigo, para eu entregar os midianitas nas suas mãos. Israel poderia se gloriar contra mim, dizendo: a minha própria força, a minha própria mão me livrou. Apregou-a, pois, aos ouvidos do povo, dizendo: quem for tímido e medroso, volte e retire-se da região montanhosa de Gileade. Então voltaram do povo 22.000, e 10.000 ficaram. Disse mais o Senhor a Gideão: ainda há povo demais, faze-os descer às águas, e ali os provarei. Aquele de quem eu te disser, este irá contigo, esse contigo irá. Porém, todo aquele de quem eu te disser, este não irá contigo, esse não irá. Fez Gideão descer os homens às águas. Então o Senhor lhe disse: todo que lamber a água com a língua, como faz o cão, esse porás à parte, como também a todo aquele que se abaixar de joelhos a beber. Foi o número dos que lamberam, levando a mão à boca, 300 homens. E todo o restante do povo se abaixou de joelhos a beber a água. Então disse o Senhor a Gideão: com estes 300 homens que lamberam a água, eu vos livrarei, e entregarei os midianitas nas tuas mãos, pelo que a outra gente toda que se retire, cada um para o seu lugar. Amém. Cansado estou, mas procuro o Senhor. Ele a voz eu almejo,
Deus, ó Pai de amor, nós oramos a Ti neste momento, gratos pela oportunidade de estudar a Tua Palavra. Que ao estudar a Tua Palavra, possamos compreender a Tua santa e bendita vontade sobre as nossas vidas. Sei com cada irmão, com cada irmã que hoje escuta a Tua Palavra e nos faz, ó Deus, nos entregarmos nas Tuas mãos para que o Senhor nos use a cada dia. É a oração que fazemos no nome santo e precioso de Jesus. Amém. Hoje, irmãos e irmãs, Deus propõe um desafio a todos nós. O desafio de analisarmos a nossa postura mediante as lutas e as decepções do dia a dia. Por isso, gostaria de intitular a mensagem de hoje como a postura dos eleitos de Deus mediante as tribulações. Vamos à história de Gideão para entender o que Deus tem para o nosso coração. E para isso começaremos com uma pergunta: quem foi Gideão? Você sabe? Gideão, apenas alguns dias antes do episódio que lemos aqui no capítulo 7, não era ninguém. Conforme o versículo 15 desse mesmo capítulo, Gideão pertencia à família mais pobre de Israel e era o mais novo entre os seus irmãos. Ou seja, na estrutura familiar, na estrutura social de Israel, Gideão não tinha nem ao menos voz. Não era ninguém. Para piorar o cenário, o seu povo, o povo de Israel, estava há 7 anos sendo oprimido pelos midianitas e amalequitas. Os midianitas e amalequitas eram povos que tinham se juntado para formar a maior tribo da Palestina. E pelo seu poder militar, se achavam no direito de todo ano, no período da colheita, saquearem a Israel e a todos os outros povos vizinhos, não deixando sustento algum, nem ovelhas, nem bois, nem jumentos. Por fim, tudo que eles podiam levar, eles levavam, e o que não podiam levar, eles destruíam. A maioria do povo de Israel vivia em idolatria e se esquecera das maravilhas de Deus, como a libertação do povo de Israel lá do Egito, mediante a liderança de Moisés, ou seja, se esquecera da libertação, se esquecera de Deus, se esquecera da Páscoa. Já não era mais em sua mente vibrante a história da conquista da terra prometida através da liderança de Josué. Mas um homem conhecia ainda a história de seus pais. E este homem se mantinha fiel a Deus e se manteve, mesmo mediante ao caos, fiel a Deus. Esse era Gideão. Diz a história de Deus que certo dia Deus enviou um anjo a Gideão e o chamou para uma missão. Gideão estava ali a fazer a rotina do seu dia a dia, quando um anjo chegou e lhe deu a missão de libertar o povo de Israel do jugo dos midianitas e amalequitas. Dessa forma, Gideão se tornou o 7º juiz de Israel.
Mas para entendermos melhor essa história, é preciso dizer que nessa época o povo de Israel não tinha rei. Por isso, sempre que o povo carecia de libertação, Deus chamava o homem mais fiel de Israel para liderar a missão. E esse era denominado então um juiz, aquele que conduziria o povo nessa jornada, nesse período, nesse momento. E é por isso que o livro que lemos chama-se Juízes. E Gideão aceita o chamado de Deus e então convoca o povo de Israel para uma guerra. E agora chegamos ao texto lido, chegamos à porção da palavra de Deus que lemos no início do capítulo 7. Postura dos eleitos de Deus mediante as tribulações. E a primeira postura é a coragem. Vamos ler novamente os versos 2 e 3, que assim dizem: Disse o Senhor a Gideão: É demais o povo que está contigo para eu entregar os midianitas nas suas mãos. Israel poderia se gloriar contra mim, dizendo: A minha própria mão me livrou. Apregou-a, pois, aos ouvidos do povo, dizendo: Quem for tímido e medroso, volte e retire-se da região montanhosa de Gileade. Então voltaram do povo 22.000 e 10.000 ficaram. Vamos analisar o cenário. Gideão convocou o povo de Israel para guerrear contra os midianitas e amalequitas. E se apresentaram 32.000 homens. Nossa, 32.000 homens pode parecer bastante. Todavia, do outro lado, do lado dos midianitas e amalequitas, haviam 135.000 homens. Fazendo uma conta rápida, isso significa que cada homem do povo de Israel teria que guerrear, ou seja, teria que matar de 4 a 5 homens e não ser morto para vencerem a guerra. É um cenário complicado. Mas Deus exige que Gideão dispense uma parte dos homens, dizendo: é muita gente, é muito homem. Eles poderiam ainda assim guerrear, vencer e falar: nós conseguimos, pelas nossas forças, nós conseguimos. Por isso, você irá dizer ao povo que aquele que é medroso, que aquele que tem medo, que volte à sua casa, porque a coisa será feia. E neste momento, 22.000 homens foram embora. Apenas 10.000 homens ficaram. Fazendo novamente uma conta rápida, isso significa que agora, cada homem do povo de Israel, cada guerreiro, teria que guerrear, ou seja, teria que matar de 13 a 14 homens e não ser morto, para que o povo de Israel vencesse. Mas há ainda uma segunda característica muito importante para os eleitos de Deus mediante a crise. E essa característica é o empenho. Empenho traduzido por vigilância e alerta. Estar vigilante, estar alerta. Vamos ler o verso 5 e 6 da palavra de Deus nesse instante. Diz assim:
fez Gideão descer os homens às águas. Então o Senhor lhe disse: todo que lamber a água com a língua, como faz o cão, esse porás à parte, como também a todo aquele que se abaixar de joelhos a beber. Foi o número dos que lamberam, levando a mão à boca, 300 homens. E todo o restante do povo se abaixou de joelhos a beber a água. Vamos entender. Eram 32 mil homens, ficaram 10 mil homens. Destes 10 mil homens, Deus ordenou que levasse até um rio para que bebessem água. E aqueles que se abaixassem para beber deveriam ser dispensados. E aqueles que bebessem água, pegando a água na mão e lambendo como faz o cachorro, esses deveriam permanecer para guerrear. E de todo o povo de 10 mil homens, apenas 300 pegaram a água e a beberam desta forma. Fazendo novamente uma conta rápida, isso significa que agora, para vencer a guerra com apenas 300 homens contra 135 mil, cada guerreiro deveria guerrear, deveria matar 450 homens e não ser morto. Realmente era necessário ser muito valente. Mas aonde se encontra neste momento a vigilância, o empenho? Significa que aqueles que guerreiam, eles precisam ter uma postura. E aqueles que bebem a água com a mão, olhando para o horizonte, significa que eles continuam atentos à luta, continuam atentos ao seu propósito, não descansaram, não desviaram os olhos para baixo, mas mesmo ao beber a água, eles permaneceram atentos, olhando ao horizonte para ver se vinha alguém. E Deus então diz a Gideão: esses que estão atentos, esses que estão empenhados, esses que verdadeiramente estão engajados, estes permanecerão para guerrear. Esses são os eleitos. Não basta então apenas ter coragem, ser valente, é preciso ter empenho, dedicação, manter o foco. Mas há ainda mais uma característica, mais uma postura para os eleitos de Deus que é muito importante. E esta é a obediência. Obediência. Percebam que, mesmo assim, mesmo Gideão ouvindo aquilo que Deus ordenou, ele poderia ter questionado: Senhor, mas 300 homens contra 135 mil, tem certeza? Mas ele decidiu seguir a voz de Deus. Ele decidiu fazer conforme Deus o ordenou. Vamos retomar. Mas há uma terceira característica, uma terceira postura que é muito importante para os eleitos de Deus: a obediência. Imagine você nesse cenário, aonde Deus te ordena para dispensar a quase 32 mil homens e permanecer com apenas 300 deles, para guerrear contra 135 mil.
Você poderia dizer para Deus, Senhor, mas o Senhor tem certeza disso? Ou você poderia fazer como Gideão, que ouviu a Deus e fez conforme ele ordenou. Ah, mas eu tenho medo. Sim, todos nós temos. Coragem é diferente de não ter medo. Medo é o sentimento de inquietação que se tem diante de um perigo, de uma ameaça, de uma crise. Isso é medo. Mas coragem é o ato de enfrentar seus medos, seus problemas. E Gideão também teve medo, mas enfrentou, acreditando até o fim que Deus lhe daria a vitória. Agora, nós temos as 3 características daqueles que são eleitos por Deus. E essas 3 características, elas são a coragem, o empenho e a obediência. Mas continuemos a ler o texto separado para nós neste momento. E nós veremos que Deus tem preparado para nós muito mais. E é necessário que leiamos a segunda parte dessa história para entendermos como Deus faz os seus eleitos vencerem o momento, o período de tribulação. Vamos ler do verso 9 até o verso 15 neste momento, que diz assim: Sucedeu que naquela mesma noite o Senhor lhe disse: Levanta-te e desce contra o arraial, porque eu entreguei nas tuas mãos. Se ainda temes atacar, desce tu com teu moço Purá ao arraial, e ouvirás o que dizem. Depois, fortalecidas as tuas mãos, descerás contra o arraial. Então desceu ele com seu moço Purá até a vanguarda do arraial. Os midianitas, os amalequitas e todos os povos do Oriente cobriam o vale como gafanhotos em multidão, e eram os seus camelos em multidão inumerável, como a areia que há na praia do mar. Chegando, pois, Gideão, eis que certo homem estava contando um sonho ao seu companheiro e disse: Tive um sonho. Eis que um pão de cevada rodava contra o arraial dos midianitas e deu de encontro à tenda do comandante, de maneira que esta caiu e se virou de cima para baixo e ficou assim estendida. Respondeu-lhe o companheiro e disse: Não é isto outra coisa, senão a espada de Gideão, filho de Joás, homem israelita. Nas mãos dele entregou Deus os midianitas e todo este arraial. Tendo ouvido Gideão contar este sonho e o seu significado, adorou e tornou ao arraial de Israel e disse: Levantai-vos, porque o Senhor entregou o arraial dos midianitas nas vossas mãos. Amém. O que Deus faz? Já vimos a postura dos eleitos de Deus, mas o que Deus faz? Primeiro, Deus aniquila o medo. Verso 10 que lemos diz: Se ainda temes atacar, desce tu e o teu moço Purá ao arraial, ou seja, desce tu com o teu ajudante e verás o que eles dizem a teu respeito. Deus olha para o nosso coração e conhece todos os nossos medos e todas as nossas inquietações. Por isso, Ele é Deus.
e seu amor por nós é tão grande que quando assumimos uma postura de coragem, uma postura de real empenho, uma postura de obediência, Deus aniquila todo e qualquer medo que possamos ter, mesmo antes da batalha. Ou seja, Deus nos prepara para enfrentarmos os períodos de tribulação. Mas Deus faz mais uma coisa. Deus nos enche de confiança. Verso 11 diz: e ouvirás o que dizem, e depois, fortalecidas as tuas mãos, descerás contra o arraial. Deus, antes mesmo da batalha, nos mostra o desafio que nos aguarda. Diz o texto de forma clara: cobriam o vale como gafanhotos em multidão, e eram os seus camelos em multidão inumerável, como é a areia da praia do mar. E o que deveria então nos deixar completamente apavorados, nos enche de confiança, pois entendemos que a sabedoria que vem do alto é o grande diferencial para nos fazer vencer. E então, neste momento, através do que Gideão ali iria ver, iria ouvir, Deus começou a preparar o seu espírito, antes mesmo da batalha, dando a ele a confiança necessária. E por fim, Deus nos dá a vitória. Deus nos dá a vitória. Verso 15 diz: tendo ouvido Gideão contar este sonho e o seu significado, adorou e tomou o arraial de Israel e disse: levantai-vos, porque o Senhor entregou o arraial dos midianitas nas vossas mãos. E começa o texto dizendo: adorou, lá no início adorou, ou seja, agradeceu, orou. E como é importante falar com Deus, como é importante agradecer a Deus, como é importante orar a Deus antes das batalhas, conversar com Deus antes das batalhas. A vitória vem de Deus, da sua sabedoria e não das nossas forças. E é por isso que precisamos constantemente estar próximos ao Pai. E o texto então começa a nos descrever uma batalha diferente. Trombetas, cântaros, ou seja, vasos e tochas se apresentam nesta batalha, o que significa que Deus iluminou a mente de Gideão para batalhar. Gideão sabia que os midianitas eram supersticiosos e ele conhecia uma lenda midianita, e essa lenda contava que os inimigos, outrora derrotados, outrora mortos, voltariam para vingar a cada guerreiro. E assim, nesta vingança, mataria o povo midianita e os seus entes. E isto aconteceria com uma fúria incontrolável. E eles teriam, no lugar da cabeça, uma tocha de fogo. Gideão, então, conhecedor desta lenda, deste mito, cerca o arraial dos midianitas por toda a volta e começa a tocar a trombeta. Cada um dos seus 300 guerreiros toca a trombeta e grita por Senhor e por Gideão.
e com Deus na sua vida, a vitória vem. E diz o texto que o povo dos midianitas, dos amalequitas, se desesperaram tanto que começaram a correr desesperadamente e começaram a matar uns aos outros, de tão medo, de tamanho pavor que ficaram. E foi necessário ao povo de Israel tão somente correr atrás dos príncipes, dos reis, para capturá-los e vencer a guerra. Deus iluminou a Gideão. Deus deu em suas mãos homens valentes, empenhados, obedientes, e assim venceram a guerra com um mito, com uma história. Não foi necessário nem ao menos a força, mas a vitória veio. Os midianitas, os amalequitas, foram vencidos por si próprios, pela sua falta de fé em um Deus. Confiaram em muitos deuses, mas faltou a eles a fé em um Deus verdadeiro. Por isso, meu irmão e minha irmã, com Deus na sua vida, nós não precisamos nem mesmo usar a espada para vencer. E por fim, o texto nos diz que aquele local que era tido como fonte do terror e do medo, após esta guerra, após esta batalha, passou a se chamar de fonte da esperança. Deus transforma o terror e o medo em esperança. E que Deus seja contigo, dando também a vitória à sua vida. E certamente é necessário mudarmos a nossa postura, e o mais Deus fará. Que Deus o abençoe hoje e eternamente.